Bom, caso o senhor seja eleito presidente do PT, talvez seja um dos momentos mais cruciais da história do partido, pensando num cenário pós-Lula. Ainda que Lula seja reeleito, muito provavelmente não seja, enfim, 2034, que seria outra oportunidade de presidente mais uma vez, né? Pela idade, até pela questão física. O senhor tem um plano para o futuro do PT, em angariar novos nomes? Tem alguma estratégia em mente, caso o senhor seja eleito? Plano de sucessão, né? Não, eu vou começar minha resposta aqui com a frase do presidente Lula, né? Ele diz que o sucessor dele não será um nome, será o partido. Porque se o PT estiver forte, se o PT estiver estruturado, se o PT estiver com a sua agenda em sintonia com aquilo que está vivendo a sociedade brasileira, esse partido vai ter condições de construir nomes, seja para suceder o presidente Lula, nomes para que a gente dispute os governos estaduais, o Senado, prefeituras, as câmaras, as assembleias. Então, eu penso que o desafio zero para o pós-Lula, não pós-Lula, porque o Lula eu acho que vai influenciar o PT para sempre, né? Ele, claro, todo mundo é finito, né? Então, um dia o Lula fisicamente vai nos deixar, eu acho que ele vai continuar influenciando o PT da mesma forma. Agora, o presidente, de fato, 26 é a sua última eleição, né? É a última vez que ele estará nas urnas. Então, o grande desafio é que partido que nós vamos construir quando o presidente não estiver mais nas urnas. Não está muito em cima da hora para isso, Edinho? Não, acho que não. Acho que nós temos tempo para fazer essa construção. Porque se nós pegarmos as grandes crises que o PT enfrentou, todas elas nós tivemos o Lula que resgatou o partido, né? Disputando a eleição. O Lula resgatou o partido. Em 2006, disputando a eleição, o Lula resgatou o PT em 2022, né? De todo o embate que o PT estava envolto, também disputando a eleição. Ou seja, se legitimando perante o povo brasileiro. O presidente Lula não vai mais disputar eleições depois de 26. Então, ou o PT se dá conta dessa realidade, se fortalece, se estrutura, faz com que, né, a sua agenda seja uma agenda que valorize o seu legado, mas principalmente aponte para o futuro, ou certamente nós vamos ter muitas dificuldades. Então, esse processo de eleição que o PT está enfrentando é um processo de eleição, né, que ele é fundamental, porque são essas direções que serão escolhidas as direções responsáveis para a construção desse partido. Mas o nome de Lula parece, para a opinião pública, ainda mais para os eleitores do presidente, muito mais forte que do PT. Ele é maior que o PT. E como o PT vai lidar com isso? Não, mas então, é o que eu estou dizendo. Porque o senhor fala que o presidente diz que ele não espera um nome, mas que o partido seja mais forte que um nome. Mas hoje é o contrário. Então, o que ele defende não aconteceria por enquanto, porque o nome dele é mais forte que o partido. Então, não, como que o partido vai ter vai ser mais forte que um nome que ele indicar lá na frente, se esse movimento ainda não teria começado? O PT tem que se fortalecer, é o que eu estou dizendo. E o PT é forte, né? Não dá para dizer que o PT não seja forte. O que o PT tem que se aprimorar diante da realidade. O PT é um partido forte, o PT é o maior partido do ponto de vista da organicidade. Eu não estou pegando representatividade no Congresso, então alguém vai dizer que... Estou dizendo de organicidade, capacidade de articulação na sociedade. O PT é o partido mais forte da política brasileira, é o partido com mais tradição na política brasileira. Claro, tem o MDB, que tem uma luta que a gente tem que ter respeito, o partido da redemocratização do Brasil, mas claro que hoje o PT é muito forte. Então não estou dizendo, nós estamos dizendo o seguinte, esse partido tem que dar conta de novos desafios. Ele tem que estar implantado no território nacional, a gente tem que voltar a ter implantação em todos os estados da federação. Nós temos que voltar você pega o Nordeste, tem estados que o Lula ganha a eleição, mas você olha, o PT tem muita dificuldade de eleger deputado, de eleger prefeito, de eleger vereador, mesmo no Nordeste. O Lula é muito forte no Nordeste. E a gente viu muitas dessas reviravoltas na última eleição municipal. Exato, eu tenho ido nos estados do Nordeste, tenho dito, em alguns estados,
O grande desafio é a gente transformar o lulismo em petismo. Que o Lula é forte, nós temos que fazer isso virar força do partido. Então, não tem magia. Se a gente tiver instância funcionando, o que eu digo, você não pode chegar numa cidade e o diretório está lá há meses sem se reunir. Você não pode chegar no município e a executiva está também há meses sem se reunir. Se as instâncias não funcionam, a construção não é coletiva. Se a construção não é coletiva, efetivamente o partido não cresce. Eu tenho 40 anos de filiação partidária, 40 anos. Dos 40, 31 anos eu cumpri mandato. Mas eu tenho dito, os mandatos não podem substituir o partido. O mandato não pode ser maior que as instâncias do partido. Porque senão as instâncias não funcionando, você vai ter mandato forte, mas partido fraco. A hora que o partido precisar construir propostas, ele está muito enfraquecido. Então nós temos que fortalecer as instâncias, fazer com que o partido funcione, que o partido tenha implantação nacional. E que o partido, porque a gente fala de um projeto nacional, que o PT tem, nós temos implantado o governo do presidente Lula, tem a nova agenda que a gente tem que fortalecer, mas a gente tem que ter propostas para cada região do Brasil. O Brasil é um país que ele é construído pela sua diversidade, pela sua diversidade regional, diversidade cultural. Então, nós temos que ter propostas para cada região do nosso país e tem estados que a gente ainda tem que ter proposta para cada região. Você pega o estado de São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo, o que você debate aqui na região metropolitana, você não vai debater como proposta na região de Presidente Prudente. Você não vai debater no Vale do Ribeira, porque são regiões muito distintas. Nós temos uma região metropolitana com a região metropolitana de Campinas, extremamente industrializada, né, com índices altíssimos, e você tem uma região como a região que é a minha região, a agroindústria, e você tem regiões que a gente precisa debater modelo de desenvolvimento como o Vale do Ribeira, para que essas são regiões que precisam ser autossustentáveis. Então, é um estado, estou dando um exemplo de São Paulo, que se você não tiver propostas regionais, você não dialoga com a realidade regional. E a mesma coisa, se nós não tivermos... Não adianta a gente falar para a região norte do Brasil, nós temos que preservar. Mas tem que dizer o seguinte, como é que aquele povo vai viver? Que proposta de desenvolvimento econômico nós vamos ter para eles? O Brasil pode ser um país, um dos maiores países do mundo em exportação e mesmo de produção de pescado para consumo interno. A gente tem que debater como que a gente faz com que a região amazônica se desenvolva, que o povo da região amazônica tenha um projeto de desenvolvimento que não seja contraditório com a sustentabilidade, mas tem que ter uma proposta para a região amazônica nesse sentido, né, de como se desenvolve aquela região, como a gente tem que ir para o semiárido, tem que ter proposta também para o semiárido. Então, eu penso que o PT tem que estar muito sintonizado, né, mas o partido está muito sintonizado com essas realidades, nós temos que ter um partido que funcione. O PT precisa funcionar melhor do que nós funcionamos hoje. Felipe, eu já vou passar para você rapidamente. O senhor arriscaria dizer um nome que poderia suceder Lula lá na frente hoje? Algum quadro? Não, nós temos muitos quadros que poderiam suceder. Mas o senhor conseguiria citar um? O ministro Haddad, o ministro Camilo, a ministra Gleisi, né? Nós temos vários nomes hoje para mencionar uma mulher, né? Que é uma mulher que tem estatura. Então nós temos vários nomes, a questão nós temos uma figura como Jacques Wagner, né? Que também é uma figura que tem estatura. Então, lideranças nós temos. O que nós temos é que ter efetivamente um partido que dê conta de construir um projeto para que essa liderança tenha força política para fazer uma disputa nacional.